Bom dia, pessoal que estiver chegando aí. Deixa eu compartilhar a transmissão também. Olá, o Lau tá por aí. O pessoal vai chegando. São todos bem-vindos. Já já começamos. Muito bem, muito bem. Hoje, bom dia, Solange. Bom dia, pessoal. Hoje, pedi para o Fábio, ele vai ajudar a gente a fazer, respondendo as perguntas, porque se eu tiver que falar e responder o chat, eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o Fabião, daqui a pouco vai entrar aí, você pode mandar perguntas, interagir, e aproveita e conta pra gente, diz aí como que está sendo esse tempo de isolamento, como está sendo esse tempo de quarentena, como é que você está lidando com isso. Pode usar esse chat também como um lugar de pedido de oração, uma forma de interação, a gente conversar, se ajudar mutuamente e entender como é que está sendo esse tempo aqui para cada um de nós, beleza? Então, daqui a pouco pode mandar o seu comentário, o seu pedido de oração aí e a gente vai, de alguma maneira, interagindo. Como eu falei, não eu, Fábio, ele vai entrar aí e ele vai responder as suas questões, responder aquilo que vocês falarem. Muito bem, vamos orar, gente? Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, e eu oro em nome de Jesus, que a gente te conheça mais profundamente, que a gente tenha coragem de te amar de maneira ousada, Deus, e ser corpo de Cristo nesse momento tão único que nosso país, que as nossas cidades, que esse mundo vive. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu passei a semana toda preparando uma mensagem para compartilhar com vocês hoje, mas, sabe, eu acho que era uma boa mensagem, fruto de um papo que eu tive por e-mail com o nosso camarada aí, o Marcel, o Marcos, e em outro momento eu vou compartilhar essa mensagem, mas sabe, quando ontem eu estava pensando sobre isso e apesar de achar que era uma boa mensagem, sabe quando você tem a convicção de que putz, não é essa mensagem? E eu honestamente detesto quando isso acontece, mas eu pensei bastante sobre isso, então hoje aquela mensagem fica de lado, vamos pensar uma outra coisa. Porque eu acho que é fundamental nesse momento a gente entender o que é ser igreja. Esse conceito ele é muito importante nesse momento, especialmente porque a gente perdeu a referência de templo. E crente, ele sempre fala, não, eu sou igreja, nós somos a igreja, o templo não é a igreja. Mas agora, sem templo, realmente é que a gente vai ver quão verdade é isso. Agora, sem ter essa referência do lugar onde ir, a gente vai ver o quanto nós realmente acreditamos nessa ideia de que nós somos a igreja, ao invés de que o templo, um lugar, é a igreja. E agora? O que é a igreja? Se eu sou a igreja, se você é a igreja, como que é que funciona esse negócio? Pensa o seguinte, quem é de São Paulo vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Se nós, quem está em São Paulo, se você mora em São Paulo, e alguém chega para você e fala, olha, eu queria convidar você para almoçar no Ibirapuera. Isso pode significar duas coisas na cabeça, duas coisas bem diferentes, na verdade. Ou você vai almoçar no Parque do Ibirapuera, e aí um esquema meio piquenique, formiga e tal, ou você vai almoçar na praça de alimentação do Shopping Ibirapuera. Então, a frase vamos almoçar no Ibirapuera pode significar duas coisas completamente diferentes para quem está aqui em São Paulo. E palavras, elas são assim, elas criam imagens na cabeça da gente, elas, independentemente do significado, essas imagens, às vezes, elas são muito fortes. Então, se eu digo para vocês, olha, imagine você
na igreja. Muitas imagens diferentes vêm à mente de diferentes pessoas quando a gente fala isso. Alguns imaginam, se imaginam em um lugar que em um momento foi um cinema, talvez um salão quadrado, comprido, outros se imaginam em uma catedral, outros se imaginam na casa de alguém. Se vocês ouvirem piada, uma sonoplastia, que é a minha calopsita que está aqui por perto, e ela gosta de interagir. Aí, esse é o Tug, Tug Life, vida louca, meu camarada, minha calopsita. Mas, voltando aqui, essas imagens elas podem ser completamente diferentes. Mas pensa comigo, o que será que Jesus e os seus primeiros discípulos pensavam a respeito dessa palavra? Qual que era a ideia deles de igreja? Qual era o conceito possível que vinha na mente deles quando eles ouviam a palavra igreja? Na verdade, no Antigo Testamento, o conceito é Kehillah, que significa uma comunhão de pessoas. Já no Novo Testamento aparece o termo, no grego, eclesia, que é um termo bem político, ele significava uma assembleia de cidadãos, basicamente. Mas nem isso ajuda a gente a entender realmente o conceito de igreja, porque Ibirapuera também é uma palavra indígena, e quando os índios usavam essa palavra, eles não imaginavam nem parque, nem shopping também, certo? Então, para facilitar, para a gente entender melhor, eu tenho certeza, muita convicção, lendo o Novo Testamento, que quando Paulo ele usava o termo igreja, ele não estava pensando, com certeza, ele não estava pensando num prédio onde as pessoas vão. Na verdade, se a gente trouxesse Paulo para visitar uma igreja, qualquer igreja, ele não ia entender. Ó, oh, bem-vindo à nossa igreja. Isso aqui é a nossa igreja, Paulo. Acho que ele ia ficar olhando para nossa cara falando, velho, que é isso? E se a gente levasse ele numa catedral, lá na Catedral da Sé, um símbolo de igreja aqui em São Paulo. Ó, oh, beleza, Paulo. Isso aqui é igreja. Eu acho que para ele também não ia fazer sentido. Ou se você levasse ele numa igreja, uma igrejinha com banco de madeira, batista, presbiteriana, ruinário, aquela coisa toda, também não ia fazer sentido para ele. Porque na mente deles, a última coisa que igreja pode ser é templo. É um lugar. Isso é um conceito muito diferente do nosso. E como eu falei, você fala isso, eu acho que você já falou isso, você já ouviu isso, que igreja não é templo. Mas muitas vezes a gente pensa que igreja é o evento que acontece dentro do templo. É um ajuntamento, é um encontro de pessoas. Então nós fazemos igreja quando nos reunimos em um determinado lugar, qualquer que seja esse lugar. E por isso nós vamos à igreja, por isso nós vamos a esse ajuntamento de pessoas. Mas eu acho que se você falasse isso para Paulo, um dos primeiros discípulos, aí que ele ia olhar para você como se você fosse realmente louco. Porque na cabeça deles é impossível você ir à eclesia, é impossível você ir a Kehillah. E é esse conceito que eu gostaria que a gente repensasse de uma maneira um pouquinho mais profunda hoje. Nos anos 80, eu sou fruto, vivi intensamente essa época, eu nasci em 74, então nos anos 80 eu já estava aí na pista. Nessa época, nos anos 80, eu descobri a melhor banda do mundo. Continua sendo a melhor banda do mundo. O nome dessa banda é Ramones. Se você não conhece, você deveria conhecer. A melhor banda do mundo. E eles foram precursores de um estilo musical maravilhoso também chamado punk rock. Amo. Inclusive, algumas pessoas falam, pô, Júnior, você só usa a camiseta do Ramones, sabe o que é? É que as pessoas sabem que eu gosto da banda, e aí elas me dão de presente a camiseta. Então, eu sempre tenho uma camiseta nova do Ramones para começar a ser usada. Inclusive, meu aniversário está chegando, fica a dica aí, já que não vai ter festa, tá? Então, camiseta do Ramones sempre é um bom presente. Mas, fato é que eu e as pessoas que andavam comigo, nós ouvíamos aquelas bandas, a gente começou a se vestir de uma determinada maneira, e eu nunca fui assim tão fundo na ideia do punk, mas eu gostava muito da música, e na verdade nós éramos adolescentes de classe média naquela época, então a gente precisava meio que inventar razão para ficar depressivo, para ficar revoltado, então tinha o movimento punk, e ele vinha a calhar nesse processo. Todo mundo sabia quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse movimento. Tinha esse conceito, esse entendimento de tribo.
E as pessoas, elas se vestiam de uma determinada maneira, todo mundo fumava o mesmo tipo de cigarro, todo mundo ouvia a mesma música, todo mundo fedia do mesmo jeito. Punk. Éramos punks. Mas apesar de ter tanta identificação, não tinha reuniões punks onde nós íamos para punkear. Não tinham prédios punks onde nós desenvolvíamos atividades punks. Não tinha aula de punk básico para os novos punks aprenderem como ser punk. Antes disso, nos anos 70, tinha os hippies. E era a mesma coisa. Você não vai ao hippie, você não vai ao punk. Da mesma forma que você não vai à igreja. Você é hippie, você é punk, você é a igreja. Dizer que é a igreja traz implicações, porque a gente até pode usar um prédio para fazer coisas de igreja de vez em quando. Da mesma forma que alguns lugares eram usados para fazer shows de bandas punks e tal. Então a gente pode fazer reuniões, eventos para conversar, para nos motivar mutuamente e assim por diante. Mas nenhuma dessas coisas é a igreja. A reunião não é a igreja. Nós somos a igreja. Cada indivíduo. Nós somos essa eclesia. Nós somos esse querrilá. Eu acho muito legal quando você lê o Novo Testamento, você percebe que os primeiros discípulos, eles se identificavam como os do caminho. Eles sabiam que eles eram pessoas em uma jornada. Eu sou do caminho. E é uma referência muito legal, porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho. E as pessoas se identificavam, eu estou nessa jornada. A minha jornada é Jesus. Esse é o meu caminho. Essa é a minha identificação. É assim que eu vivo. E eu acho que isso deveria nos inspirar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente deveria buscar isso também. E também lendo o Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo, ele que ajudou a gente a definir muito do que nós chamamos de cristianismo hoje em dia, ele tinha duas imagens que ele usava de maneira recorrente para falar, para ajudar a gente a entender, para descrever o ponto de vista dele sobre o que era a igreja. Ele falava sobre sermos família de Deus, e ele falava sobre sermos o corpo de Cristo. E é essa imagem que eu queria focar e conversar um pouco mais com vocês hoje. Sermos chamados de corpo de Cristo hoje implica que um dia houve um homem de verdade com um corpo real, nós chamamos esse homem de Jesus, a quem atribuímos um título de Cristo, e ele tinha um corpo humano, um homem de verdade, que viveu de verdade, que morreu de verdade, que nós cremos que ressuscitou de verdade, que voltou aos céus, e nós temos a história do corpo físico daquele homem. Então, quando você lê diferentes textos, Efésios, Gálatas, e aí Paulo vai dizer claramente, nós somos o corpo de Cristo, porque Cristo vive em nós. Eu acho que Paulo realmente ele acreditava nessa continuidade. Se Cristo vive em nós, nós somos realmente uma extensão daquele corpo de Cristo que andou, que viveu, que tocou pessoas, que fez milagre, que fez o que fez, que nós cremos dessa maneira. Então, assim, eu acho que isso deveria nos inspirar, conforme a gente avança, não é uma instituição que avança, não é um manual, não é um livro de regras, não é um ideal. Na verdade, eu acho que isso deveria ser o padrão das nossas ações, estabelecidos com o entendimento de que somos a expressão real de um corpo de Cristo que realmente existiu, que realmente andou sobre a terra. Talvez isso que realmente significa sermos igreja. Somos o corpo de Cristo. Então, nós precisamos ser convidados, ser motivados a agir como aquele corpo agiu, e esse deveria ser o modelo. Então, hoje eu pensei, eu queria conversar com vocês, 3 episódios, quando literalmente o corpo de Cristo, Jesus, fisicamente tocou algumas pessoas. E eu acho que isso pode nos inspirar sobre como agirmos, como tocarmos as pessoas, como nos comportar diante das situações que estão ao nosso redor nesse momento. Então, nessas 3 histórias,
O homem Jesus, ele fisicamente tocou. O texto bíblico diz que ele tocou, ele pôs a mão, ele de alguma maneira fisicamente se relacionou com essas três pessoas ou três situações. Essas histórias eu vou contar para vocês, a gente não vai ler, mas se você quiser ler depois, seria muito legal. As três estão no Evangelho de Lucas, nos capítulos 5, 7 e 22. Então você pode ler essas histórias que contam momentos, ou que narram momentos, quando Jesus fisicamente toca algumas pessoas. Gostaria que você se fizesse, a pergunta que eu me faço sempre que eu penso nessas histórias, é que se foi assim, se foi dessa maneira que aquele corpo, que o corpo original de Jesus, que o corpo original de Cristo agiu naquele momento, como que eu deveria agir em uma situação parecida hoje em dia? Se foi dessa maneira que o corpo de Cristo agiu lá, se eu sou realmente o corpo de Cristo, como eu deveria agir em uma situação parecida com essa? Então, a primeira história, como eu falei para vocês, está lá, ela é contada em Lucas 5, mas a gente não tem tantos detalhes assim da história, então eu quero contar para vocês como eu imagino essa história acontecendo. A história lá fala de um homem, eu imagino que mais ou menos 40 anos de idade, e dentro da cultura deles, ele certamente já seria casado, então vamos imaginar que ele tivesse talvez dois, três filhos, dois meninos, uma menina e assim por diante. Vamos pensar que esse cara talvez fosse um trabalhador da construção civil. Trabalha pesado, trabalha duro, 8, 10 horas por dia, 6 dias por semana para sustentar a família dele. E um belo dia, esse cara ele chega em casa, e ele está jantando com a família, ele está lá se reunindo no fim do dia com seus amados, e ele percebe que tem uma mancha no braço dele. E ele acha estranho, ele não lembra de ter se machucado durante o dia no trabalho e tal, mas ele não se preocupa, talvez é uma alergia, alguma coisa assim. Na manhã seguinte, ele percebe que aquela mancha cresceu, que já está tomando quase o braço dele inteiro. E dentro da cultura dele, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. E ele vai até o sacerdote. O sacerdote, naquela época, naquele momento, ele funciona como que o líder espiritual, uma referência espiritual, mas também meio que o médico da família, que diz o que tem que acontecer num momento como esse. E aí ele mostra o sacerdote, ele mostra o braço dele para o sacerdote e pergunta o que é, o que ele tem que fazer. E quando o sacerdote olha o braço dele, o sacerdote dá um passo atrás e diz, olha, você está imundo. E ele vai ouvir essas palavras, ele vai ouvir essa expressão muitas vezes a partir desse momento na vida dele. Você está imundo. E o sacerdote diz para ele que ele tem que partir da cidade imediatamente. Ele não poderia voltar para casa sem despedida, nunca mais ele ia poder se aproximar da sua família, nunca mais ele poderia se aproximar dos seus filhos, nunca mais ele poderia ser abraçado, nunca mais ele poderia receber cuidado, nunca mais ele poderia se aproximar de ninguém. E o sacerdote enfatiza: a partir de hoje, você é imundo, você nunca mais deve se aproximar de aglomerações, de lugares públicos, mercado e assim por diante. Você tem que partir imediatamente. Se você não for agora, eu vou chamar os guardas, eles vão te pôr para fora da cidade. Se isso desaparecer um dia, você volta aqui, existe um ritual de purificação que você deve fazer, mas eu preciso te falar, isso nunca desaparece. Você pode procurar nos lugares desertos, você vai encontrar outros como você, com essas pessoas você pode viver, porque eles também são imundos como você é. Agora você vai, ele deixa tudo. E ele não, eu imagino que ele gostaria de ir para casa, mas ele não faz isso. Ele quer proteger a família dele, não quer expor a família dele. E ele vai para os lugares desertos. E eventualmente ele encontra um pequeno grupo de pessoas que têm a mesma doença que ele. E ele passa a viver com essas pessoas, buscando comida, sobrevivência. E quando ele olha para aquelas pessoas que também têm a mesma doença que ele vê o próprio futuro. O corpo daquelas pessoas já está deformado pela lepra, já está todo mutilado, porque a lepra ela faz a pessoa perder a sensibilidade e a pessoa se machuca e não cuida e vai piorando, vai apodrecendo e aí os dedos, as extremidades do corpo, nariz, orelha, pés, perdem braços, pernas e eles vão cuidando um do outro nessa precariedade e assim eles vão vivendo.
Agora, se isso acontecesse com a gente, eu não sei o que você faria, mas eu acho que, de alguma maneira, numa madrugada, eu ia voltar à cidade, no momento que tivesse deserto, e eu ia tentar ver aquilo que um dia foi minha casa, aquilo que um dia foi minha família, o que aconteceu com eles. Eu gostaria de ver. E ele vai vivendo dessa maneira, sem possibilidade de afeto, sem possibilidade de carinho, sem cuidado nenhum. E um dia, um dos companheiros dele disse que ele ouviu falar de um novo mestre, que um novo rabino, um novo mestre, ele estava curando pessoas, que ele tinha curado pessoas que eram doentes como eles. Na verdade, tinha curado um grupo de 12 leprosos. E esses leprosos voltaram para suas famílias, foram realmente curados. Eu não sei o que você faria também, mas eu iria procurar esse cara. Onde que eu encontro esse cara? E esse leproso, ele descobre, por incrível que pareça, esse mestre está ensinando na cidade dele. E ele fez o que eu acho que eu faria, ele foi direto para lá. E ele entra na rua principal da cidade, a mesma rua, mesmo lugar de onde ele foi expulso, onde talvez ele entrou nas madrugadas para observar sua família, mas agora sem medo, com a esperança de verdade, essa esperança louca que leva ele a fazer o que ele não deveria fazer. E imagina, num lugar público como aquele, cheio de gente, as pessoas gritando, imundo, imundo, e mãe tirando criança da calçada, aquela correria, aquela confusão, e esse homem ele vai procurando, até que ele encontra um grupo de pessoas, e ele reconhece esse mestre que tinham falado para ele. E meio que, mano, o leproso chegou, abre uma roda naquele grupo, naquela multidão, naquele, não sei quantas pessoas tinham lá, mas no centro dessa multidão, o mestre, o rabino, ele não se mexe. E aquele homem doente, deformado, altamente contagioso, desesperado, ele se aproxima. Na verdade, ele se joga nos pés do mestre. E ele fala: mestre, se você quiser, você pode me purificar. E Jesus, antes de falar qualquer coisa para aquele cara, ele estende a mão e toca, fisicamente toca no leproso. E aí ele diz: eu quero. Eu imagino ele tocando o rosto deformado daquele cara, levantando a cabeça daquele homem para ver os olhos dele. E quando Jesus faz isso, Jesus se torna cerimonialmente impuro. Ele teria que passar por uma série de rituais para poder ser puro novamente. Tinha uma crença de que a lepra era uma coisa mística, uma coisa meio mágica. Se você tocasse um leproso, imediatamente você ia ficar contaminado, a lepra ia tomar o seu corpo imediatamente. Então, as pessoas que viram essa cena, acho que elas ficaram esperando uma reação acontecer no corpo de Jesus, contaminando ele. Mas o que acontece é o contrário, é exatamente o oposto. Quando o corpo de Cristo, o corpo de Jesus toca naquele leproso, as marcas da lepra que começam a desaparecer, a contaminação que tinha naquele homem começa a desaparecer, e ele fica limpo, e ele fica restaurado. E a primeira orientação que Jesus dá para esse cara é: volte para o sacerdote, cumpra o ritual, vai para a sua comunidade, conta para eles. Eles precisam saber o que aconteceu com você. Encontre novamente sua esposa, encontre a sua família, volte para o seu emprego, volte para a sua vida. Pessoal, é isso que o corpo de Cristo fez naquela situação. É isso que o corpo de Cristo faz hoje. É isso que nós fazemos. É isso que nós precisamos estar preparados para fazer. Tocar aquele que é intocável. Como o primeiro corpo disse: eu quero te tocar, eu quero te curar. Eu estou disposto a continuar do seu lado quando todo mundo já correu de medo, quando todo mundo já correu e se afastou de nojo de você. E se a gente viver dessa maneira, não tenha dúvida, você vai entrar numa realidade de medo, de escuridão, de solidão, para tocar as vidas das pessoas que vivem nesse lugar, vidas que talvez ninguém mais teria coragem. A questão é, a gente está disposto a restaurar, levar cura, levar esperança para pessoas que ninguém acredita que podem ser curados? E, por favor, entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você se expor ao perigo de contágio, obviamente, com relação ao vírus que está rolando por aí.
já foram contaminadas por esse vírus hoje. Um telefonema, um Skype, um abraço virtual. Aquele corpo de Cristo tocou com o poder e o recurso que tinha a pessoa que estava contaminada. Nós precisamos fazer isso também. Aquele corpo de Cristo não ficou paralisado com medo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar nesse momento. Segunda história, 2 capítulos depois, do capítulo 7 de Lucas, ele conta uma outra história. Mais triste, se for possível ser mais triste. E é a história de uma mulher, eu imagino ela, sei lá, 45, 50 anos, e essa mulher, ela acabou de perder o único filho que ela tem. Está morto. A história começa, na verdade, no último dia do funeral, que naquela época durava dias, e no momento que o corpo estava sendo levado para ser colocado numa cova. E logo no início da história, a gente encontra essa mãe chorando. E essa mãe, ela está chorando tanto, que eu acho que ela nem acredita mais como ela ainda está chorando. E ela não se importa quem está por perto dela, o filho dela morreu. E ela chora, ela urrando de dor, aquela dor que está rasgando o coração dela. E o filho dela agora está sendo carregado para fora da cidade. A gente não sabe exatamente a idade do filho, mas nós sabemos que faz pouco tempo que ela enterrou o marido dela, ela é identificada como uma viúva nesse momento. Mas sabe de uma coisa, ela nem pensou sobre isso ainda. Mas ela sabe que a realidade dela, diante dela, é a miséria. Ela não tem mais marido, ela não tem mais filho. Se ela for velha demais para se tornar prostituta, ela não tem saída, não tem esperança, não tem forma de ganho dentro daquela cultura. Mas nem isso incomoda ela nesse momento. O filho dela está morto. E eles estão saindo da cidade. A Bíblia diz que a cidade é Naim. E Jesus ele está chegando com os discípulos dele, com um grupo que segue ele exatamente no momento que esse enterro está saindo da cidade. E eu fico imaginando esses dois mundos, essas duas realidades se chocando, colidindo naquele momento. Um grupo literalmente carregando a realidade da morte nos braços e o outro, essa caravana da esperança liderada por Jesus chegando na cidade naquele momento. E eles estão ouvindo Jesus, e essa caravana chega, e quando eles se encontram, eu fico imaginando, o grupo de Jesus fica em silêncio, sei lá, em respeito, e Jesus, ele caminha em direção ao outro grupo, e ele vai diretamente falar com a mãe. E Jesus fala uma coisa que, velho, a menos que você seja Jesus, por favor, nunca diga isso para uma mãe que acabou de perder seu filho. Jesus diz para ela, não chore. Cara, não fala isso para alguém que acabou de perder o filho. Mas ele diz isso e ele toca no caixão onde está o filho. E novamente ele está impuro. Eu fico imaginando que Jesus, quando você, né, toca o impuro, como ele tocou o leproso, ele ia precisar fazer um ritual de purificação. E agora ele toca no caixão onde está o morto. E não sei, Jesus, acho que ou ele ficava muito tempo fazendo ritual de purificação, mas ele insiste em ficar tocando pessoas impuras, coisas impuras. E quando ele toca aquela caixa, a pessoa que está morta, o filho que está morto, senta no caixão e começa a falar. E todo mundo está em choque. Mano, imagina você vê uma cena dessa. Para onde você olha? O que você faz? Eu corro. Imagina, você está no velório, morto senta, começa a falar. Você olha para a mãe, você olha para Jesus, eu olho para a rua, eu corro, eu tenho medo dessas coisas. Fala a verdade, você já orou disfarçadamente num velório, colocou a mãozinha assim no defunto e falou: ah, ele era tão bonzinho, levanta em nome de Jesus. Eu já fiz isso. Mas imagina a confusão, um misto de choro, riso, medo, alegria. E no meio de tudo isso, Jesus, ele pega o filho, ele tira, né? Imagina os braços fortes do homem carpinteiro, Jesus pegando aquele corpo de dentro da caixa e entregando ele de volta para a mãe. Não sei se era um garoto, se era um rapaz, mas foi isso que aquele corpo de Cristo fez. Ele tocou uma coisa morta
e ele devolveu aquilo à vida. E é isso que o corpo de Cristo, nós precisamos fazer ainda hoje. É isso que é nossa função. Se aquele corpo de Cristo fez isso e nós somos corpo de Cristo hoje, é isso que nós fazemos hoje. Nós entramos na vida de famílias, em casas, onde só tem morte, só tem choro, e a nossa mensagem é: volte à vida. A gente precisa tocar essa realidade. A gente precisa dizer que, apesar de toda a morte ao nosso redor, ainda tem esperança. E é óbvio, gente, que talvez nas próximas semanas, muitas famílias vão precisar lidar com situações de morte. Como corpo de Cristo, nós precisamos acolher essas famílias, nós precisamos levar consolo, nós precisamos levar esperança, precisamos levar cuidado, nós precisamos levar amor para essas situações. Foi isso que aquele corpo de Cristo fez. É isso que nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer hoje em dia. A última história, a última pessoa que Jesus toca também está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E provavelmente você já ouviu a história de como Jesus foi preso, o momento da prisão dele. Judas chega e trai ele com um beijo e tal, e os guardas eles são enviados pelo sumo sacerdote, eles se aproximam para prender ele. E naquele momento, quando ele vai ser algemado, amarrado, sei lá, para ser levado para ser julgado e posteriormente né, sofrer tudo que ele sofreu e ser crucificado e tal, Pedro, um dos seus seguidores mais próximos, ele está presente. E Pedro, naquele momento, nesse momento da vida dele, é um momento interessante, porque Pedro ele passou a carregar uma espada escondido com ele. E agora, imagina a cena: Jesus para ser preso, um grupo de soldados romanos, soldados do templo. Pedro, ele saca dessa espada e ele ataca provavelmente o único cara que não está armado na cena. A Bíblia descreve esse cara como o servo do sumo sacerdote. E Pedro, ele ataca esse único cara que possivelmente não está armado e ele corta a orelha do cara. Agora, eu não sei se Pedro era ruim de espada e tentou dar no meio da cara dele, o cara foi esperto, tirou de lado, sei que o cara perde a orelha. Imagina a mente de Jesus nesse momento, vendo Pedro agir dessa maneira. Eu fico pensando em Jesus olhando e falando: caraca, Pedro, pô, velho, bosta, 3 anos que nós estamos andando, estamos conversando sobre isso já, Pedro. Amanhã eu morri, Pedro. Amanhã você vai ser o líder de tudo que a gente começou junto. Amanhã você me representa, Pedro. E hoje, na véspera, você está cortando orelha, você está atacando jovens desarmados. Para, Pedro. Jesus repreende Pedro. Jesus vai dizer: Pedro, nós não fazemos assim. Jesus vai dizer: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Se você quiser continuar caminhando comigo, não é desse jeito que a gente vai agir. Chega. Todo mundo para. E Jesus vai e ele toca a ferida do rapaz que Pedro ataca, do rapaz que veio prender Jesus. E ele não fala nenhuma palavra, ele simplesmente toca e cura, restaura a besteira que o discípulo dele fez. Em outro evangelho, você lê lá no evangelho de Marcos, você descobre que o nome desse rapaz é Malco, inclusive sabemos o nome dele. E ele vira, Jesus vira e se entrega pacificamente. 2 ideias importantes nesse episódio. Primeiro, o corpo de Cristo sempre responde à violência de maneira pacífica. O corpo de Cristo não responde à violência com violência. O corpo de Cristo não promove violência. O corpo de Cristo recebe violência, mas não responde à violência de maneira violenta. Outra coisa interessante é que esse é o único milagre que Jesus vai fazer para consertar uma besteira que um discípulo dele fez. Pedro feriu uma pessoa e Jesus vai e desfaz esse mal. Quantos de nós conhecemos pessoas que foram feridas pela igreja, por pessoas da igreja,
por líderes da igreja, por denominações. O que a gente pode fazer, o que a gente deveria fazer, é pegar os pedaços daquilo que se quebrou e juntar eles novamente. Não piore a situação. Não fique violento. Não seja violento nem contra Pedro. Pedro errou, o discípulo errou. O corpo de Cristo vai e participa do processo de cura dessa ferida. Tem muita gente ferida pela igreja. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Se nós somos o corpo de Cristo hoje, nós precisamos agir como aquele corpo de Cristo agiu. Jesus era o corpo. Agora nós somos o corpo de Cristo. Eu realmente acredito nisso, gente. Imagine as pessoas impuras que nós temos a oportunidade de tocar hoje em dia. Nós precisamos, de alguma maneira, acolher essas pessoas, mantendo nossa segurança, obviamente. Não é isso, novamente, não é isso que eu estou dizendo. Eu recebi agora há pouco a imagem, o Fábio me mandou, na verdade, a imagem de uma feira livre cheio de gente nesse momento. Está errado. A gente não pode se conformar. Desculpa, é burrice fazer isso. Mas como corpo de Cristo, a gente precisa tocar nas pessoas que estão impuras, que estão sujas. Como corpo de Cristo, a gente precisa levar vida aonde existe morte. Como corpo de Cristo, nós precisamos ajudar a sarar as feridas que outros discípulos causaram. A gente precisa levar vida, esperança, a gente precisa levar a possibilidade do choro parar. Eu te diria o seguinte, quando passar tudo isso, continue frequentando um prédio, continue fazendo coisas de igreja, mas não deixe de ser corpo de Cristo. Ser igreja é ser corpo, é levar uma esperança, é levar uma mensagem de esperança e de graça. Tocar aquele que ninguém quer tocar, enxugar lágrimas e pacificar o ódio. Que mortos voltem à vida nesses dias, que pessoas impuras se sintam abraçadas, e que besteiras que outros discípulos fizeram encontrem cura. Sabe, tem o último discurso, na verdade, que Martin Luther King fez, o pastor americano Martin Luther King, pode procurar lá na internet, tem o texto completo, é um texto, um sermão que eu gosto muito, se chama O Topo da Montanha, Mountain Top. Ele no fim desse discurso, foi o último discurso, o último sermão que ele pregou, ele foi assassinado no dia seguinte, se eu não me engano. E ele fala, ele começa dizendo, ele chega no final dizendo que quando ele chega ali em Memphis, no lugar que eles estão, ele sabe sobre as ameaças que a vida dele estava sofrendo e ele tá ciente disso. E ele diz, olha, eu não sei o que vai acontecer agora. Eu sei que nós teremos dias difíceis pela frente, mas isso não me importa, porque eu estive no topo da montanha com Deus. Eu tive um encontro real que transformou a minha vida, e por isso não me interessa. Como todas as pessoas, eu gostaria de viver uma vida longa, e a longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus, porque Ele me permitiu estar com Ele no topo da montanha, e de lá eu olhei e eu vi a terra prometida. E ele fala, talvez eu não vou entrar nessa terra prometida com vocês, mas eu quero que vocês saibam hoje que como povo nós vamos entrar nessa terra prometida. Eu estou muito feliz, eu não estou preocupado com nada, eu não temo homem nenhum, porque os meus olhos viram a glória do Senhor que vem. Que essa seja a nossa oração e a nossa atitude de coração. O entendimento claro de que nós teremos dias difíceis pela frente, mas porque somos corpo de Cristo, existe esperança para nós e nós podemos ser esperança para as pessoas ao nosso redor. E isso realmente é o que nos faz ser igreja. Não um templo que nós não temos mais como referência, mas a forma que vivemos e entendemos a nossa responsabilidade. Beleza? Que Deus te abençoe e eu
desejo sobre todos vocês a bênção que está lá no Antigo Testamento, a bênção do sacerdote que dizia que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos vocês e te conceda a graça. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê a paz. Essa é a nossa esperança, de que no meio de toda essa dificuldade a gente encontre paz, a gente encontre a esperança da certeza de que, com o ponto de vista do topo da montanha, a gente pode ver o destino, a gente pode ser essa voz que vai apontar esse caminho, se formos corpo de Cristo. Que Deus abençoe vocês, você tenha uma grande semana e não seja idiota, se proteja, proteja as pessoas ao seu redor, proteja a sua família, mas use os recursos que você tem, a tecnologia, para abraçar as pessoas, para ser corpo de Cristo, para acolher as pessoas, para entender que talvez tenha necessidades ao seu redor. Como corpo de Cristo, você pode tocar e você pode influenciar. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma ótima semana. Provavelmente nos encontramos de novo aqui nesse canal no domingo que vem, às 10 da manhã novamente. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima.